Vou indicar alguns livros que eu li. São no total 12 livros. Dica boa é dica compartilhada, né, pessoal? Então eu não posso guardar essa informação valiosa só pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês e vou tentar explicar sem contar a história, tá? Eu vou tentar resumir. Bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Nascimento. Eu criei esse canal pra falar sobre histórias, desde livros, séries, filmes e novelas, tá bom? Então, bora lá! Eu vou começar, pessoal, mostrando pra vocês a minha coleção de livros da Anne com E, daquela série que tem na Netflix. Eu sou apaixonada por essa história, por essa personagem. Eu não terminei de ler todos eles, eu tenho o box dele, é meio fora de ordem aqui, mas eu tenho o box e tenho mais dois aqui. E tem mais os dois que eu preciso terminar de ler. A princípio, esses foram os que eu li até agora. E assim, eu sou apaixonada pela história da Anne. Ela é uma personagem encantadora, que ama ler, que ama escrever, ela é uma grande poeta, né? Ela é uma pessoa assim bem carismática, gosta de se comunicar muito, se expressar muito através das palavras. Então assim, ela é uma inspiração se tratando de literatura, eu gosto muito. E o último livro eu vou falar assim, que assim, né, a história dela é contada desde o momento que ela é adotada pelos irmãos. E a princípio os irmãos não queriam adotar uma menina, e sim um menino, e acabou que o orfanato aparentemente queriam que a menina fosse adotada o mais rápido possível, e mesmo assim encaminharam ela, mesmo sabendo que eles não queriam adotar uma menina. E Anne fez de tudo e mais um pouco para convencer os irmãos a aceitarem ela na família. E ela conseguiu. É claro que a história vai muito além disso, tá? E o que me chamou mais atenção nesse box aqui desse livro foi o último livro que eu li. A Anne, aqui nesse último livro, não fala exatamente sobre ela, fala mais sobre os filhos, contando ali a rotina dos filhos, né, e tudo mais. E conforme eu fui lendo, eu fui ficando entediada, porque eu gosto da personagem, da Anne, e quase não se fala dela. Lógico que ela tá na história, tá? Ela aparece sim na história, porém, acontecimentos relacionados a Anne não tinha. E só ali envolvida com os filhos dela. Então assim, todas as histórias de rotina e tal era pelos filhos, era por conta dos filhos, contando ali a história dos filhos, o que os filhos tinham feito, o que os filhos falavam, o que os filhos faziam. Também não do marido. O marido dela também quase não aparecia, até porque ele tinha a profissão dele de médico, né, e estava sempre corrido com o trabalho, com o plantão, e então ele acaba não aparecendo. Aparece também, mas nem tanto. E com isso eu fui ficando assim bem desanimada. Sinceramente, eu ficava, ai, tá legal, tá, saber da rotina das crianças, dos filhos dela, mas eu queria se aprofundar mais ali na vida da personagem, que é que eu sou fã, né? No final, eu acabei me surpreendendo com o final do livro, porque eu entendi todo o contexto. E eu falei, nossa, ainda bem que eu não desisti de ler. Então assim, se você estiver lendo e tiver o mesmo sentimento que o meu, não desista. Continue lendo, porque você vai entender todo o contexto, só que mais pro final da história. E infelizmente, eu não vou dar detalhes, porque vai perder a graça, tá bom? Mas fica a dica, em breve eu vou começar a ler os dois últimos que faltam pra gente concluir e ver se, né, que nota daremos para eles. Se você gosta de livros de suspense, aquele ar assim de mistério, eu indico. E assim, essa história ela é muito legal, muito boa. Eu super indico também para quem gosta de consumir conteúdos de suspense. Eu gosto bastante. Eu normalmente consumo mais filmes do que livros de suspense e terror. A história é de uma mulher
de uma professora que ela foi lesionar, dar aulas particulares para uma menininha que ela só estudava em casa. Esse pai, ela não tinha mãe, ela só tinha mãe viva, né? Ela só tinha o pai. E o pai não era muito presente na vida da menina, sabe? Ele ficava mais assim, trabalhando, viajando, sempre pra fora. E acabou que ele contratou essa professora pra dar aula particular pra essa menina. E assim, essa menina era uma menina assim muito comportada, ela era uma menina muito educada, muito disciplinada. Só que ela tinha uns comportamentos que deixou a professora um tanto assustada, principalmente à noite, quando elas iam dormir. Essa professora dormia na casa, né, dos patrões, e essa professora começou a ouvir essa menina conversando sozinha, falando sozinha, ia no quarto da menina, a janela estava aberta, a menina tinha sinais de ser sonâmbula. Ela tinha bastante, assim, atitudes um pouco assustadoras, até porque a professora não sabia exatamente o que estava acontecendo. Até que chegou um ponto que essa menina começou a dizer que estava conversando com uma pessoa próxima a ela, só que essa pessoa ela já tinha falecido. Eu não vou falar quem é, talvez vocês até desconfiem, mas eu não vou falar quem é pra não perder a graça. E essa professora, ela ficou extremamente assustada. Ela decide investigar o que tinha acontecido, né, com a história ali, que tinha acontecido com aquela família, porque que o pai da menina era tão fechado, tão reservado, tão assim, ausente na vida da menina, tão rígido com a menina tão educadinha, tão princesa, por que o homem era tão assim? Ele tinha os seus motivos. Enfim, pessoal, a história é bem legal, super interessante, eu indico para as pessoas que gostam desse tipo de história, desse gênero literário, tá? Então fica a dica. Agora, pessoal, eu vou indicar um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu li esse livro, Anorexia. Ele é um livro brasileiro. Pelo que eu entendi, ele é uma história verídica, tá? É um diário de uma adolescente que ela desenvolveu um transtorno alimentar chamado anorexia. Essa menina era apenas uma adolescente muito jovem, extremamente feliz, extremamente alegre, gostava de passear com a família, com os amigos. Eles moravam num estado, pessoal, desculpa, mas eu não lembro qual é o estado. Ela morava no estado com a mãe e convivia com a sua avó. E a família decidiu se mudar para outro estado. E essa menina, ela já começa a ficar um pouco frustrada, triste, decepcionada, porque ela não queria sair daquele ambiente onde ela estava acostumada. E para ajudar, ela perdeu a avó, então ela acabou ficando bastante frustrada, né? Perder alguém não é fácil, mas alguém que ama, que, né, sempre presente na tua vida. E com isso, ela começou a desenvolver transtorno alimentar. Basicamente, pelo que eu entendi, lendo o livro e vendo alguns relatos, esses transtornos alimentares está relacionado ao psicológico. Pode ter desenvolvido uma depressão, uma ansiedade, crise de pânico. E para ela conseguir lidar com uma situação ou fugir dos problemas, é uma forma de escapar desse problema, ela começa a fazer dieta. E essas dietas começam a se tornar viciantes a cada dia. E com isso perde a vontade de comer, não quer comer, tem medo da comida, enfim, e começa a perder muito peso. Ela começa a se tratar, tudo certinho. Então conta a história. Ele é um diário mesmo, literalmente. Cada dia ela escreve algumas coisas, ó. Agosto, tal. Então, cada dia ela escreve sobre a sua rotina, o que ela fez, o que aconteceu, o que ela pensou, enfim. É uma história bem interessante pra gente entender melhor como funciona, né, essas questões psicológicas, né, o que leva uma pessoa a desenvolver essa doença. É uma doença triste, complicada, exige muito esforço por parte da pessoa.
E é isso, pessoal, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de conteúdo mais assim analítico, algo mais assim de estudos. Fica a dica. Pessoal, eu vou indicar um outro livro também, que ele é brasileiro, Rafaela Ferreira, Eu Só Cabia nas Palavras. Esse livro é muito fofinho, ele é bem curtinho, bem rapidinho. Inclusive, essa autora, ela é atriz. Ela é atriz, educadora e produtora. Ela viveu alguns personagens, né? Como a Nancy de Poliana Moça e As Aventuras de Poliana, a Juju de Malhação e a Penélope de Rebelde. Então, assim, ela é uma atriz bem conhecida. Eu gostei bastante de ler esse livro. É uma leitura, assim, gostosa de ler, sabe? É bem tranquila. Ele é curtinho também, você lê rapidinho. E eu gosto muito da ilustração dele. Atrás também uma gracinha, super fofinha, assim. A estética dele é muito linda. E assim, fala de uma adolescente que tá tentando se descobrir, basicamente, sabe? Ela é muito tímida no início ali da história. Ela escrevia bastante textos. Ela tinha uma desenvoltura ali para audiovisual, para gravar vídeos, para se comunicar. Só que ela tinha um certo receio para expor isso na internet. Até que uma amiga próxima perguntou para ela por que ela não divulgava essas histórias, as coisas que ela escrevia na internet. Ela resolve ali aos poucos se soltando, mostrando quem era ela, né, e tudo mais. Coisas assim, de adolescente, né, pessoal? A personagem era uma menina gorda e, infelizmente, né, ela sofreu bullying por conta disso. Então ela sofreu gordofobia, né? E ela sofreu preconceitos, bullying por conta de questões estéticas, e a personagem começou a ter uma visão diferente do corpo dela, da vida dela, da sexualidade dela. Enfim, ela começou a se descobrir. Enfim, pessoal, eu não vou dar detalhes sobre a história, mas ela é uma história bem legal, bem inspiradora, assim, pra você que quer uma motivação pra continuar fazendo, pra continuar vivendo a sua vida da forma como você é, porque o mais importante da vida é se aceitar do jeito que é, se amar do jeito que é. Primeiro a gente se ama, primeiro a gente se valoriza, se aceita, e se for preciso, se você quiser, aí você muda. Então foi isso que a personagem ela trata aqui. Eu achei bem legal. Ela tem uma energia boa, uma vibe boa, sabe? Gostei muito, super indico. Pra quem tem interesse, tá aqui. Agora, também se tratando de adolescentes, eu gostaria de indicar esse livro, O Meu Corpo Te Ofende? Pessoal, é muito legal. Também fala de duas adolescentes, a questão do corpo feminino, da exposição ali do corpo, né, sobre o respeito o respeito para as mulheres. Essas duas jovens, elas resolvem fazer justiça por uma coisa que elas se sentiram ofendidas. Enfim, pessoal, é uma história bem completa. Eu vou tentar ler aqui esse resuminho aqui atrás, para que vocês possam entender. Eu tô com medo de acabar contando a história, porque eu tenho esse problema, eu começo a falar, eu acabo contando toda a história, e não é esse o meu objetivo nesse vídeo, tá? Malena Rosário está em uma fase pra lá de difícil. Tudo começou com um furacão que destruiu sua casa em Porto Rico, deixando ela e a mãe, que visitavam parentes na Flórida, presas no continente. Sem perspectivas de quando poderá voltar, Malena precisa se adaptar a uma nova escola, o que se torna praticamente impossível depois de ser humilhada e punida pela coordenação por ir à escola sem sutiã. Ruby presencia a injustiça sofrida por Malena e não consegue ficar de braços cruzados. Afinal, ela não tem fama de feminista rebelde à toa. Ela vai fazer de tudo para ajudar a nova aluna.
De líderes de uma rebelião contra o código de vestimenta da escola e amigas improváveis, Malena e Ruby vão ter que encarar juntas as próprias inseguranças, além de seus preconceitos e privilégios. Então, esse é o resuminho ali do livro. Eu achei ele bem interessante, bem legal. Trata de questões assim que muitas vezes a gente vê, a gente percebe, só que a gente tem medo, né? Sabe? Ver uma situação ali onde o local é um local de voz, né? Acaba que, por exemplo, uma escola, ela se impõe muito em certas coisas por questões de regras, enfim. Então a gente acaba não se impondo por aprender que não pode se impor. Então, quando eu vejo uma pessoa que luta pela justiça, que vai em frente, que enfrenta as coisas, enfrenta as dificuldades, encara aquilo para defender a ideia e defender outras mulheres, outras meninas que passam por um certo constrangimento, eu admiro, aprecio muito pessoas com essa atitude, sabe? Então, a atitude da mocinha aqui, da Ruby, foi sensacional e é isso, pessoal. Gostei muito da história. Apesar a Malena, ela fica com muita vergonha, ainda mais que por toda a situação que ela passou. Enfim, vocês vão ver na história, com todos os problemas em casa, com a mãe dela, tudo que ela estava enfrentando, que não eram fáceis, ainda tinha que lidar com a questão ali da escola, fazendo ela passar por um constrangimento, sem entender o que tinha acontecido, porque a escola poderia muito bem investigar, conversar com a mãe dela para entender o que estava acontecendo. Não, simplesmente é mais fácil falar e julgar a pessoa, né? Sem entender a real situação dessa jovem, dessa adolescente. Ainda mais adolescente, né, pessoal? Que é difícil, né? Tem que ter um jeitinho pra conversar com eles. Só que no final, assim, no decorrer, não é no final não, no decorrer da história, a Malena, ela se surpreende. Ela entrou nessa junto com a Ruby meio tímida, com medo, com insegurança. No final ela arrasa. Então eu super indico. O outro livro que eu vou indicar, Alice no País das Maravilhas. Esse livro ele é muito famoso, muito conhecido, né? Principalmente nos filmes. Eu não tenho assim muito o que falar sobre esse livro, até porque quando eu fui ler o livro, eu já sabia da história. Só que eu quis saber assim, né? Como que era a escrita, como foi desenvolvido ali a história no livro. Eu gostei. É claro que na minha visão tem muito mais detalhes de informações, né? Enfim, pessoal, indico também. Eu gosto muito da estética da arte desse livro. Sou apaixonada pela estética dele. Eu acho, sim, impecável. Eu comprei mais ele pra colecionar mesmo, porque eu resolvi colecionar livros, então ele não poderia ficar de fora. Tá, um outro livro que eu vou indicar, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro, ele é bem famosinho, né? Aquele livro, assim, que fez bastante sucesso por um período, assim. Até que agora eu não tô escutando falar tanto dele. Só que ele foi bem recomendado, então por ser tão recomendado eu resolvi comprar e ler. Assim, pessoal, gostei dele, eu indico, mas sabe aquela história que você coloca tanta expectativa, porque as pessoas falam tanto, tão bem, acaba que não é aquilo que você estava esperando, sabe? Eu tava esperando mais, sinceramente. Desculpem os fãs de Evelyn Hugo, me desculpem, me perdoem, mas eu estava esperando mais da história, sabe? Eu tava esperando, assim, algo mais... Ai, não sei, mais envolvente. Eu não sei, sim, explicar, eu tava esperando mais. Assim, mais detalhes, assim, dela, né? Tá certo que tem bastante informações, né? Na história conta tudo que ela fez pra conseguir crescer na carreira, né? Ela abriu a mão até do amor da vida dela por conta da carreira. E para aquela época, a sexualidade dela
e da parceira dela era muito difícil. Mas sabe quando você espera algo a mais, assim? Principalmente do final. No final, eu me surpreendi com o final do livro, da história. Ela quis contar essa história, a história sobre ela, com o intuito de revelar um segredo do pai da jornalista, sabe? Então eu tava esperando, assim, algo mais, assim, voltado à conclusão, mais voltado, assim, pra Evelyn Hugo. Eu acho que é muita questão, assim, que acho que eu coloquei expectativa, eu coloquei uma expectativa além do que foi proposto, sabe? Mas assim, ele é uma história bem boa, bem legal, bem interessante, né? Ainda mais tratando assim de uma história de época, né? Mostrando ali como que era a vida delas ali de ser atriz. A gente sabe, né, que é uma profissão que antigamente sofria muito preconceito, eram muitos problemas, acabava que as pessoas, os artistas, eles tinham que fazer coisas assim que era até contra a vontade deles, né? Tem coisa assim que é bem chocante, mas eu tava esperando assim algo muito maior. A história é boa, mas como eu coloquei, eu idealizei algo que só Deus sabe que eu idealizei. Aí agora eu tô em choque. Mas eu recomendo pra quem não leu e tenha curiosidade em ler, recomendo. Tem um livro que eu li ele no Kindle que se chama Desenhos Ocultos. Esse livro, ele se tornou assim um queridinho da minha vida. Eu amo esse livro, eu amo essa história. Ele é um livro de suspense também. Fala sobre uma moça, uma jovem. Ela vai trabalhar como babá numa casa, numa família rica, aparentemente rica, e de um menininho pequeno. Ela vai trabalhar para eles. Ela era uma menina que era dependente químico, ela tinha ali uma dependência química, ela tava se tratando, já tinha se recuperado, tava difícil para ela arrumar emprego por conta disso, então ela decidiu mudar o rumo da vida dela, enfim, ela conseguiu esse emprego. Então ela começou a cuidar desta criança. Ao cuidar dessa criança, ela começa a se apegar ao menino. E a criança, ela começa a ter também umas atitudes assim bem sinistras, assim, bem esquisitas, assim, para uma criança da idade dela. Então essa babá, ela começa a observar de perto essa criança, né? O que tá acontecendo com essa criança? Por que ela tá agindo dessa forma? Essa criança, ela começou a aparecer com uns desenhos que não era para a idade dela. Uma criança da idade dela, que eu acho que tinha o quê? Uns 5 anos, se eu não me engano. O menininho que tinha 5 anos. E fazia um desenho de adulto, sabe? Com aqueles traços assim de adulto, não era de uma criança. E ela começou a estranhar. Tá certo que ele era um menino que gostava muito de desenhar, mas a gente tem que entender, né, pessoal? Uma criança desenhando, por mais que ela desenhe bem, ela não vai desenhar como um adulto. E a babá percebeu isso e falou: tem alguma coisa errada, alguma coisa tá acontecendo. Então foi aí que a babá resolveu. Essa moça, né, ela resolveu investigar e ao investigar, ela começou a perceber que os pais, eles estavam meio estranhos, assim, em relação ao comportamento dela, sabe? Como se quisesse desviar do assunto, não dava muita atenção pro que ela falava. Essa moça, ela sofreu muito. No desenvolver da história, ela acaba sofrendo bastante coisas, assim, problemas com a família ali, sabe? Ela acaba descobrindo um grande segredo ali da família daquela criança e ela descobre que essa criança tava com uma identidade que não era dela. Bem pesado mesmo. Ela fala sobre coisas psicológicas, assim, comportamentos, faz umas maldades, assim, que é fora do comum. E é isso, pessoal. Eu indico esse livro, ele é muito bom, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, de suspense, algo assim mais misterioso, eu indico.
super. Agora também eu vou indicar pra vocês um último livro que se chama Biblioteca da Meia-Noite. Eu comentei dele aqui no canal. Eu não terminei de ler, falta, acredito que umas 20 páginas, tô terminando. E ele conquistou meu coração de um jeito que eu não imaginava. Ele também é um livro famoso, né, bem conhecido. Grande parte das pessoas já leram ele, acredito eu. Ele é um livro que eu não vou me aprofundar, na história. Fala muito sobre arrependimento, sentimento de culpa, remorso, enfim, sentimentos da vida que acaba desenvolvendo ali uma depressão, uma ansiedade, enfim. E ele é um livro assim que te inspira e te ajuda a entender certas coisas da vida, até mesmo da minha própria vida, sabe? Me inspirou bastante mesmo, assim, a ter uma outra perspectiva da minha própria vida e do quanto vale a pena enfrentar as coisas, enfrentar os problemas, não desistir dos próprios sonhos. E então a personagem, ela me inspirou bastante, muito mesmo. Então é um livro que eu indico. Eu quero gravar um vídeo assim que eu terminar de ler certinho, que eu quero criar um conteúdo em cima desse livro, em cima dessa história, fazer algumas reflexões, algumas análises sobre esse livro, porque ele é riquíssimo. Então é isso, pessoal, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Os livros que eu li e recomendo, tá meio misturado, tá? Eu não li eles num ano só. Tem livro aqui que eu li há 3, 4 anos atrás. Então, esses são os livros que eu recomendo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitado de alguma forma este conteúdo e espero ter ajudado a indicar uma história nova para vocês incluir na rotina de leitura, tá bom? Muito obrigada por assistirem, pessoal, e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Um forte abraço, até mais, pessoal, tchau, tchau!